Oi, gente! Hoje eu venho trazer para vocês uma informação de utilidade pública. E para começar, eu pergunto: você sabe o que é um grafo? Bem, um grafo nada mais é do que uma estrutura matemática utilizada para modelar relações entre objetos. Ele é composto por dois elementos principais: vértices ou nós e arestas, que também são as ligações. Na prática, os grafos são amplamente utilizados em diversas áreas, como na ciência da computação, para modelar redes de computadores, em transportes, para representar as rotas e em redes sociais, para mostrar conexões entre as pessoas. Aqui, o objetivo do vídeo é focar exatamente em transportes, porque quero explicar para vocês como que funciona o nosso sistema de transporte público aqui na cidade, como ele é bem complexo e como ele pode ser melhorado. Alguns exemplos de grafos. Então, como eu falei, grafos são vértices conectados por arestas. Essa é uma representação bem básica de como podemos representar os grafos. É claro que aqui são poucos elementos, ou seja, temos vértices conectados por arestas, conectados entre si principalmente, não necessariamente conectados entre si. E é claro, grafos podem ser representados infinitamente muito maior do que essa quantidade de vértices e arestas aqui representados nesses desenhos. E esse é o nosso ponto principal. Aqui está o nosso sistema de transporte público atual. Eu o intitulei como grafo Margaridas, porque após fazer a sua representação em grafo, eu identifiquei que ela é como se fosse duas margaridas conectadas entre si. É interessante que a nossa cidade ela passou durante muitos anos à mercê de duas empresas que não tinham muita qualidade na prestação de serviços. Ficamos um tempo sem empresa nenhuma e agora a prefeitura assumiu a liderança de gerir o transporte público na cidade com apenas uma empresa. Porém, eles trouxeram empresa nova, trouxeram ônibus novos, mas continuam da mesma forma como era antigamente. A mesma malha de transporte público de outrora é utilizada hoje, mesmo com vários ônibus, com várias linhas para conectar toda a cidade. E detalhe, a linha atual de transporte público não consegue ou não contempla a cidade em si. Por quê? Nos últimos anos, ela tem crescido bastante e o transporte público que nós temos hoje não consegue atender a todas as regiões, somente aqueles polos mais principais, mais concentrados. E verdadeiramente, algumas linhas, como por exemplo a linha 3A, tem tido muita superlotação em uns horários de pico. Colocaram reforço, mesmo assim a linha de reforço que veio para ajudar, de certa forma não tem ajudado bastante, porque a demanda tem sido muito grande. E essa então é a nossa representação da malha de transporte público atual. Ou seja, temos dois terminais rodoviários, um no próprio terminal rodoviário e o outro específico para o transporte público, onde todas as linhas fazem integração nesse terminal e a partir daqui eles vão para o próximo, fazendo uma parte da cidade também dessa forma, onde eles vão até um ponto final e retornam para o terminal B, que por sua vez vai para o A, faz a linha que tem que fazer e assim sucessivamente. Eu considero esse sistema de transporte ineficiente porque, embora a cidade tenha crescido bastante, ainda antes o trajeto é muito demorado, é muito longo para uma linha apenas fazer todo esse trajeto que ela tem que fazer. Ou seja, não consegue atender em tempo hábil o prazo que nós temos para chegar nos lugares, principalmente no trabalho. Então, utilizando a estrutura, a representação dos grafos, eu cheguei à seguinte conclusão. Olha, esse aqui é o nosso grafo atual das nossas linhas de transporte atual. Ou seja, se eu estou no ponto A e quero ir para o ponto E, olha só o trajeto que eu tenho que fazer. Sair do ponto A, ir até o ponto B, do ponto B eu vou para o ponto D, só então, a partir do ponto D, eu chego ao ponto E, que é o destino que eu desejo chegar nesse momento. Só que não é a mesma linha que faz esse trajeto. E eu tenho que conciliar de modo que, chegando aqui,
eu não espere muito tempo, consigo uma outra linha para chegar até o destino final. Ou eu posso ir na mesma linha do ponto A até o ponto B e na mesma linha do B até o D. Aí aqui eu preciso esperar uma outra linha específica que vai me levar até o ponto E. E geralmente não dá para conciliar os horários aqui. Ou tem que sair muito cedo, ou tem que esperar um longo período nesse ponto até que a linha desfaça toda a sua rota e venha para fazer a rota até o ponto E. É um trabalho muito dispendioso, é muito tempo gasto, só que até então não levam isso em consideração para quem realmente utiliza o transporte público. No início do ano, eu apresentei essa proposta à Secretaria de Transporte e eu fui ignorado 100%, totalmente. Até o presente momento, eu não recebi nenhum retorno por parte da Secretaria de Transporte, mesmo após ter enviado vários e-mails explicando como seria mais interessante modificar um pouco o itinerário do transporte público. Agora, olha só, um exemplo que eu tenho aqui. Eu estou no ponto A. Se eu quero ir até o ponto C, obrigatoriamente eu preciso me deslocar do ponto A até o ponto B para então conseguir sair do ponto B até o ponto C e para voltar da mesma forma. Ou seja, um trajeto que eu faria em 30 minutos, aqui vou gastar 1 hora e meia, dependendo do horário que eu sair. Se eu conseguir alcançar o ônibus aqui nesse horário, é claro. Um outro exemplo, eu estou no ponto A e preciso chegar até o ponto P. Olha só o trajeto que eu preciso fazer. Sair do ponto A, ir até o ponto B. Do ponto B, eu posso pegar a mesma linha, porque ele vai direto agora para o ponto D. Então, eu saio do ponto A para o ponto B, do ponto B até o ponto B, e então pegar uma outra linha que vai me levar até o ponto P. É muito tempo gasto. Nessa linha pode ser que o ônibus vai superlotado e por ser um tempo bem demorado, se torna muito cansativo e dispendioso fazer esse trajeto dessa forma. Semelhantemente, se eu estiver no ponto P e precisar retornar para o ponto A, eu preciso fazer o caminho inverso. Sair do ponto P, ir até o ponto D. Do ponto D eu vou até o ponto B, só então pegar um transporte para o ponto A. Pelo tempo que eu já calculei, quando não há atrasos, esse trajeto aqui gasta em torno de 1h20, 1h30, dependendo do trânsito. Então, é 1h30 para ir e supondo que eu vou ter o mesmo período para voltar, mais 1h30. Ou seja, 3 horas do dia gasta no transporte público em uma cidade relativamente pequena, ainda que tenha menos de 300 mil habitantes. Ela é uma cidade relativamente pequena. E um detalhe, se eu estou no ponto P e quero chegar rapidamente no ponto E, eu não posso ir direto. Primeiro eu tenho que me deslocar um longo caminho até o ponto D e depois, em uma outra linha, retornar para o ponto E. Ainda assim, é um tempo muito dispendioso chegar nesses lugares no transporte público atual. Quando eu enviei essa ideia para a Secretaria de Transporte, eu sugeri, claro, melhorias, né? Solicitei alguns dados também para fazer a verificação, porque sabendo a distância de cada ponto, qual é o fluxo de pessoas que utiliza cada um deles, dava para fazer uma representação bem melhor do que a que eu fiz, que eu vou apresentar logo em seguida para vocês. Olha só, saindo então desse sistema antigo e arcaico de transporte de itinerários do transporte público em minha cidade, usando ainda a estrutura de grafo, eu sugeri então essa malha de transporte público na cidade. Perceba que as linhas, elas percorrem distâncias bem menores de um ponto a outro, ao qual, se eu precisar chegar rapidamente de um ponto até outro, eu não vou desprender de muito tempo para conseguir me deslocar até lá. Um exemplo, se eu estou no ponto F e preciso chegar até o ponto H, a distância aqui ela será bem menor do que se eu precisar me deslocar do ponto F até o ponto A
Lembra que o ponto A é o principal? Deixa eu voltar aqui. Lembra que o ponto A e o ponto B são os dois terminais principais que interligam todas as linhas? Então, o ponto A e o ponto B continuam sendo os terminais principais que faz a conexão de todas as linhas. Só que, se eu tiver uma linha que faz o trajeto do ponto F até o ponto H, essa distância aqui será bem menor, mais rápida, mais útil para mim do que se eu precisar deslocar do ponto F até o ponto A, depois do ponto A até o ponto B, para então conseguir chegar até o ponto H, que é bem semelhante a esse trajeto que eu demonstrei aqui, do ponto A até o ponto B, do B até o D e do D até o E ou o ponto P. Voltando aqui. Perceba que se eu estiver no ponto F e precisar me deslocar até o ponto B, eu tenho uma linha direta. Se for no horário que ela não esteja passando, por exemplo, aí sim eu posso me deslocar em uma outra linha, com outro horário, do ponto F até o ponto H, do H até o J e por fim do J até o ponto B, que é o meu destino final. Ainda assim, o trajeto é mais interessante para ser feito do que na linha de transporte atual que a prefeitura oferece. Perceba que todos eles têm um trajeto específico. Essa numeração aqui é o número da linha que eu representei, cada cor representa uma linha, totalizando 9 linhas que temos atualmente, que fazem período de manhã até a noite. No eixo principal eu tenho 3 linhas que percorrem, eu penso que não precisa mais do que isso, é claro. Esse projeto ainda carece um pouco mais de estudos, porque sabendo a distância de um ponto até outro e o fluxo de pessoas que utilizam essas linhas, dá para redistribuir melhor esse grafo e ainda redistribuir melhor a linha de transporte público na cidade. Eu penso que a Secretaria de Transporte poderia levar em consideração essa expansão da malha de transporte público, oferecendo mais pontos com menor curto, com menor distância, em tempo menor de trajeto em cada uma delas. Olha só, supondo que eu esteja do ponto A e quero chegar até o ponto B. Aqui nesse desenho, vou colocar aqui do lado, vou representar como ponto F o ponto A e o ponto H como ponto P. Olha só, a distância, o tanto que ela é reduzida para eu deslocar desse ponto, do ponto F até o ponto H. A distância é bem menor, o tempo que eu vou gastar será bem menor também e possivelmente terá menos pessoas fazendo esse trajeto aqui do que embarcando todo mundo aqui até o ponto A, superlotando os ônibus e sobrecarregando ainda a sua capacidade máxima. Tem um detalhe que eu vi na plaquinha no ônibus, a capacidade máxima é de 23 pessoas sentadas e 6 pessoas em pé. Geralmente vão 23 pessoas sentadas e umas 40 pessoas em pé, seja nos corredores ou até mesmo ali na cabine do motorista, ao lado. Realmente é humanamente desconfortável, é impossível tanto para o passageiro que precisa chegar descansado no trabalho, quanto para o motorista que precisa fazer toda aquela administração de pessoas que vão adentrar no seu ônibus. Eu penso que realmente essa ideia de distribuir melhor a malha de transporte público poderia ser levada mais a sério, assim, não a sério, mas poderia ter um pouco mais de atenção por parte da administração pública específica para o transporte público sobre essa distribuição melhor das linhas e, em consequência disso, mais pessoas poderiam utilizar com qualidade que realmente as pessoas merecem, com menor tempo, com menor custo e com menos estresse possível. E é isso. Eu espero que a administração pública do nosso transporte se atente para esses detalhes e nos ajudem com relação a essa melhoria no transporte público. Porque os ônibus são novos, está atendendo a cidade de forma satisfatória, porém sempre há espaço para melhorar um pouquinho mais. E é isso, pessoal. Até a próxima.